E o tema que eu vou trazer para vocês, já vamos anotando, é agricultura. Agricultura no Brasil. E dentro dessa agricultura, que é muito ampla a nossa discussão, eu vou trazer um tema particular e a discussão é sobre estrutura fundiária. Estrutura fundiária. Tá, primeiro ponto que você precisa saber. O que é uma estrutura fundiária? Nada mais é que a distribuição, isso aqui é importante, gente, distribuição e organização das terras no Brasil. Das terras. E eu já tenho um mantra. Eu tenho um mantra para trazer para vocês que vocês sempre vão lembrar. Ó, pensa aqui comigo. É um mantra. É um mantra. Ó, sinônimo de estrutura fundiária no Brasil é concentração de terra. Sinônimo de estrutura fundiária no Brasil é concentração de terra. Toda a minha resposta tem que ter concentração de terra. Tudo que vai falar de estrutura fundiária vai ter conexão com concentração de terra. Eu vou lembrar na hora da prova se cair estrutura fundiária de concentração de terra. Guarda isso. Concentração de terras. No Brasil, concentração de terras. Então, essa distribuição de terras, ela está na mão de poucos. Está na mão de poucos. É concentrada. Jean, desde quando é concentrada? Desde sempre. Jean, desde quando é concentrada? Desde sempre. Então, a concentração de terra no Brasil é desde quando os portugueses botaram o pé aqui. Botaram o pé e ficaram 30 anos sem voltar. Quando voltaram, começaram a explorar o pau-brasil e perceberam que era um grande território. Perceberam que para governar esse território, eles deveriam regionalizar. Eu regionalizo para facilitar a minha administração. É um conceito geográfico, conceito de região. Por que eu crio região? Para facilitar a minha administração. E quando os portugueses falaram, ó, vamos colonizar esse Brasilzinho aqui, né? Mas é difícil, então vamos dividir em uns lotes gigantescos. O primeiro processo de concentração de terra foi as capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. Um fiasco, já que apenas 2 capitanias hereditárias conseguiram se manter economicamente por conta do ouro branco, o açúcar, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. As capitanias, elas foram doadas lá para a galera em Portugal. Só a galera que não era muito, né, sangue bom. Vieram para o Brasil e dominaram essas grandes posses de terra. Mas, porém, entretanto, eles perceberam que a administração dessas grandes extensões de terra não estava dando muito certo. Aí eles dividiram essas capitanias em pequenos lotes, que se chamam sesmarias. Sesmarias. Guarda isso. Tanto as capitanias hereditárias quanto as sesmarias foram o princípio do processo de concentração de terras no Brasil. E a nossa conversa aqui ainda está sobre o âmbito histórico. Depois nós vamos para um âmbito mais atual da luta pela posse de terras. Tá, Jean? Até aí eu lembro, eu estudei lá em História, mas não teve um momento marcante que envolve posse de terras no Brasil? Sim, 1850. Jean, mas o que aconteceu em 1850? A Lei de Terras. A Lei de Terras. Eu tenho que saber isso, Jean? Nossa Senhora! E como? A Lei de Terras nada mais é que uma lei que regulamentava a propriedade privada no Brasil.
E a propriedade privada mais importante naquele momento não era uma indústria, nem tinha indústrias no Brasil direito. Era uma coisa muito incipiente. Era posse de terra. Quem tinha terra tinha dinheiro. Quem tinha terra tinha dinheiro. E a lei regulamentava o seguinte, resumidamente, para ter posse de terra, você tem que ter dinheiro. Para ter posse de terra, você tinha que ter dinheiro. Você tinha que comprar a terra. O uso capião, o domínio de terras devolutas, que depois eu vou explicar para vocês, não valia para ter posse de terra. Então eu não podia sair andando, cercar uma terra e falar, isso daqui é meu. Não. No momento que tem a lei de terras, eu deveria comprar o direito dessa terra, comprar a escritura. Tudo bem? Tá. Você sabe por que foi criada essa lei de terras? Você sabe por quê? Porque já pensavam na abolição da escravatura. Mas um momento triste da história do Brasil. Eles já pensavam, falaram assim, olha, a Inglaterra tá tretando demais. Vai chegar um momento que nós vamos ter que assinar essa blá 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 da Lei Áurea. Blá blá blá, gente, porque a gente sabe que muitos negros permaneceram escravos ainda depois da assinatura da Lei Áurea. Tudo bem? Mas antes nós tivemos outras leis, lei do ventre livre, lei do sexagenário e essa lei, a lei de terras. Por que ela foi assinada? Qual era a intenção dela? A intenção era falar, escravo, você não tem direito à terra, porque você não tem dinheiro para comprar. De novo, escravo, você não tem direito à terra, porque você não tem dinheiro para comprar. Essa foi a intenção da lei de terras. Era manter a posse de terras para as elites. E você sabe qual elite era? A elite que ganhou grandes áreas nas capitanias hereditárias, que ganhou grandes áreas nas sesmarias. São os mesmos. Aliás, até hoje, são as mesmas famílias que dominam grandes posses de terra nesse Brasil, zil. E o negro, quando eles falou, ó, você tá livre aí, cara, pode ir embora. Ele falou, mas eu não posso ficar aqui para plantar, eu nasci escravo, eu não sei o que é não ser escravo. A única coisa que eu sei para fazer é plantar para comer, eu quero ficar aqui. O cara falava o que para ele, o dono da fazenda? Você não pode ficar aqui, você tem que ir embora. Se você ficar aqui, você vai ter que trabalhar para mim e eu pago a comida para você e um lugar para ficar. A escravidão não termina no Brasil. E esse negro, ele foi obrigado, se ele não quisesse permanecer naquele ambiente, ir para onde? Para a cidade, ser marginalizado, ser excluído, viver nas piores áreas. A desigualdade social no Brasil, ela só aumentou com a lei de terras. Nos Estados Unidos, quando você teve o fim da escravidão, claro, lá não é o melhor exemplo do mundo, porque é uma sociedade que tem um racismo institucionalizado, claro. Não que no Brasil não tenha, mas nos Estados Unidos teve a reforma agrária. Os negros tiveram um pedaço de terra para plantar e para comer. Eu sei que muitos foram para o norte, mas era alguma coisa. No Brasil, não. A lei de terras não foi uma lei para regulamentar a posse da terra, e sim uma lei para falar pobre, preto, fora da terra. Se quiser continuar, te dou comida e lugar para viver. A escravidão, ela não deixou de existir no Brasil por conta disso daqui. Porque se tivesse dado direito para o negro ter posse de terra, ele tinha permanecido na terra, ia plantar para comer, ele poderia aumentar sua prática agrícola, ganhar um dinheiro maior e sobreviver. E as suas gerações futuras terem uma condição de vida melhor, mas cercearam esse direito deles. As elites ligadas à agricultura que governaram esse país desde sempre, até hoje. Bora cá a nossa análise. Isso não é blá 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 ideológico, e sim a história diz isso. Livros, historiadores, lê Boris Fausto, que você vai ver tudo relacionado à lei de terras. E Boris Fausto pode cair na FUVEST.
Pode. Por quê? Porque o cara foi professor da USP e escreve as maiores obras ligadas à história do Brasil, de uma forma clara, uma forma didática, com acesso a todos. Beleza? Bora. Tá, Jean, esse foi um marco dessa concentração. Nós tivemos outros? Sim. JK. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas o Juscelino, gente, ele não teve muita culpa. Por quê? Se ele não aceitasse, ele não ia ser o presidente. Tá, não aceitasse o quê, Jean? Juscelino entra como presidente da República no momento que o mundo estava mudando. Se vira a chave do mundo. Fim da Segunda Guerra Mundial e início da dominação americana frente aos países alinhados ao capitalismo. E os Estados Unidos, você sabe o que ele fez? A nova divisão internacional do trabalho. Você sabe o que é isso? Ele fala, Brasil vai produzir monocultura de exportação. México vai produzir monocultura de exportação. Argentina vai produzir carne para o mundo. Ásia, produtos de bens de consumo não duráveis. Europa, tecnologia quando vocês se reconstruírem. Vocês são parceiro. O Brasil ficou para as monoculturas de exportação. E o principal produto naquele momento era a soja. A soja. O Brasil deveria produzir soja para acabar com a fome no mundo. Essa era a desculpa. Essa era a desculpa da Revolução Verde. Revolução Verde. Acabar com a fome no mundo. Aí eu te pergunto, pequeno gafanhoto, soja. Você come soja todos os dias? Não. Era tudo mentira. A soja é para fazer o quê? Alimentos industrializados e ração para o gado. Soja vai tudo. Soja e milho, gente. Tudo que vocês imaginam de industrializado vai soja e milho. É só olhar o refrigerante, a cerveja, o biscoito, a bolacha, depende da região do Brasil que você está, né? O bolo, o que for. A lente de contato, os fogos de artifício, o xarope, vai tudo milho e soja. O famoso amido de milho, né, que está presente aí em muitos produtos industrializados. Então o Brasil tinha que produzir isso para o mundo, a partir da Revolução Verde, que é a mecanização do campo. Aí você pode me perguntar, tá, Jean, mas o que tem a ver isso com concentração de terras? Para produzir soja e produzir milho, você precisa de pequena extensão ou grande extensão de terra? Grandes extensões de terra, porque é alta produção, alta produtividade. Então o Brasil expandiu a sua fronteira. Expandiu a sua fronteira para a região centro-oeste, onde nós tínhamos o cerrado. Corta o cerrado para produzir soja, para colocar o gado para pastar. Também vai produzir carne, Brasil. Vai produzir carne, maior rebanho do mundo. Vai produzir carne. Cara, imagina as grandes fazendas que foram doadas para pequenos grupos para produzir soja e milho. Aquele pequeno produtor, ele teve dificuldade de ficar no campo. Teve dificuldade também porque o JK, ele não fez nenhuma política voltada ao pequeno produtor. Aquele tiozinho que plantava tomate, quiabo e batata, ele não tinha financiamento do banco, porque os olhos do JK era para os latifundiários que produziam soja e milho. Então, aquele tiozinho, a única saída que ele tinha era o quê? Vender a terra. Vender a terra para quem? Para o latifundiário. Então, o JK dificulta a vida do pequeno produtor, não dando financiamento para ele comprar semente, comprar insumos para poder produzir. Ele foi obrigado a vender a terra, essa terra foi para a mão de um latifundiário e esse tiozinho foi para onde? Para a cidade. Ser marginalizado, ser excluído. Você pode perguntar para os seus pais, e ele vai, ou para o seu avô, ele vai falar, eu vivia no campo e lá meados da década de 50, 60, eu saí do campo e fui viver na cidade.
Isso daqui intensifica ainda mais o processo de concentração de terras. Questão da FUVEST, ó, presta atenção, presta atenção. Questão da FUVEST, se cair, me discorra sobre o processo histórico de concentração de terras no Brasil. Segunda fase, separa as crianças dos adultos. Você conseguiria responder? Discorra sobre o processo histórico de concentração de terras no Brasil. Cara de FUVEST, cara de FUVEST. O que você ia escrever? Isso daqui. Isso aqui você ia ganhar um certo que ia pegar 2 páginas de tão certo. Olha que riqueza de detalhes. O cara que estivesse corrigindo, ele ia falar assim, meu Deus, dá a vaga. Dá a vaga porque esse cara é bom. Então, olha isso. E ó, fala assim, poxa, eu consigo escrever isso. Não nas riquezas de detalhe, mas eu deixo essa resposta completa. Ó, meu coração palpita se eu escutar isso, porque aqui é gabaritagel. Tá, Jean? Isso aqui é um processo histórico. E o processo atual? Processo atual da concentração, da estrutura fundiária, da questão da terra no Brasil. Região Norte. Região Norte. Vamos discutir ela aqui rapidinho. Na região Norte, eu vou falar das terras devolutas. Terras devolutas. Guarda isso aqui, gente, porque isso aqui também é cara de aparecer na prova, tá? Ó, vocês sabem dos meus poderes, né? Não preciso falar, né? Ó, Norte, terras devolutas. O que são as terras devolutas, Jean? São as terras de ninguém, as terras que não têm escritura. Mas na realidade são terras do povo brasileiro, são terras do Estado. Não tem dono legalmente privado, mas sim é o público. São as terras devolutas. Tá, essas terras devolutas na região Norte, elas passam por um processo que eu chamo de grilagem. Grilagem, guarda isso. O que é o processo de grilagem, Jean? Eu aprendi lá em história que era que os tiozinhos pegavam o grilo, colocava numa gaveta, pegava um papel antigo, colocava lá e fechava. Aí o grilo comia o papel, defecava no papel e ele ficava com aquele aspecto amarelado. Aí eles digitavam lá, falavam que aquela terra era dele, que ele tinha escritura, e olha que a escritura é muito antiga, um papel amarelado, e isso comprovava a posse dele na terra. Mas, gente, isso não cai hoje, né? Hoje, né, não tem como você fazer isso. Mas o processo ainda continua e continua muito forte na região Norte de grilagem. Mas é uma grilagem diferente, ela acontece por etapas. Guarda aí, ó. Primeira etapa do processo de grilagem. Primeira etapa. Ó, pergunta da FUVEST. Discorra sobre as etapas de um processo de grilagem na região Norte. Primeira etapa. O que o cara faz? O cara entra no meio da floresta e aí ele corta as árvores de médio e pequeno porte e deixa as árvores de grande porte. Primeira etapa. Por quê, Jean? Porque o satélite, ele só vai ver a copa das árvores e ele já começa a limpar o terreno. Começa a limpar. Aí, ele começa a cortar as árvores. Presta atenção como é algo muito lucrativo. Ele começa a cortar as árvores aos poucos, para a fiscalização não pegar. E ele começa a vender essa madeira. Ele lucra pela primeira vez. Ele tira toda a madeira do lugar onde ele vai ocupar e vende, lucrando horrores. Depois ele vem com o correntão, derrubando tudo. Correntão, gente, é um trator de um lado, um trator de outro com uma corrente. E aí eles vêm derrubando tudo que sobra. E depois eles tacam fogo. Aí eles limpam o terreno. Tá, eles vão começar a pensar a segunda etapa. Sabe qual é? Colocar o gado. Por quê? Depois que queima,
matéria orgânica, chuva, você está falando da região Amazônia, vai crescer capim. Aí ele pega e coloca o gado ali. Aqui ele começa a legitimar a posse da terra. Por quê? Toda terra, outra coisa que você tem que guardar, toda terra tem que desempenhar um negócio que se chama função social da propriedade. Ó, toda terra tem que desempenhar a função social da propriedade. Qual que é a função ali? Produzir alimento. Então, no momento que ele coloca o gado para pastorear, ele fala, olha, estou produzindo alimento. Com isso, ele já consegue emitir um documento do governo, que se chama CAR, Cadastro Ambiental Rural. Esse aqui é o primeiro passo para ele legitimar a posse dessa terra. Ele põe gado lá. E ele deixa por 5 anos ali o gado comendo. E a partir do 5º ano ele pode pedir a posse da terra por uso capião. Já, presta atenção, já que ele vai provar no cartório que ele está usando a terra de forma legal, desempenhando a sua função social, que é produzir alimento, já que o gado estava lá. Aí o que ele faz? Ele vende o gado. Passa 5 anos, ele tira o CAR, vende o gado, lucra pela segunda vez. Então ele lucrou pela primeira vez vendendo a madeira, ele está lucrando a segunda vez vendendo o gado que ele colocou lá. Aí ele vai lá no cartório, aí é corrupção, aí é Brasil, aí é a corrupção. Ele chega lá no cartório e fala assim, meu camarada, eu tenho uma posse de terra, tenho o cadastro ambiental rural aqui, essa terra eu desempenhou a função social por 5 anos, uso capião, é minha. Aí o cara fala assim, é tua? Mas você sabe, né, a dificuldade nossa aqui na cidade, no município, você sabe que a gente precisa de um troco para ajudar aí, né, a sua regularização da terra, a corrupção. Aí ele vem, paga uma taxa no cartório, o responsável coloca esse dinheiro no bolso e dá um documento regularizando a posse de terra. O cara pega esse documento, sabe a primeira coisa que ele faz? Ele anuncia essa fazenda aqui no estado de São Paulo. Aí você tem imobiliárias aqui no estado de São Paulo que vendem essa terra. Ele lucra pela 3ª vez. A primeira ele vendeu madeira, depois ele vendeu o gado que engordou em terras ocupadas. Depois ele vendeu a terra que não era dele, que ele grilou, que ele criou um documento falso. E aí ele fala, essa terra é minha, e vende. Ele ganha mais de 1000% em cima de tudo aquilo que ele investiu. E a terra passa a ser dele. A terra passa a ser dele. E muitas vezes eles fazem isso em terra que tem população tradicional vivendo. Caboclos, população ribeirinha. E aí você tem grupos que lutam contra a ação desses grileiros. Como foi o caso de Chico Mendes. Se você não sabe quem é Chico Mendes, trate de estudar. Ele foi assassinado por 2 fazendeiros porque ele lutava pela posse e conservação da floresta. Depois, a missionária Dorothy Stang, missionária estadunidense, que lutava para manter a posse de terra para os povos caboclos, a população ribeirinha, contra grileiros e poceiros da região norte. Uma senhora idosa foi brutalmente morta no estado do Pará por fazendeiros que mataram ela. Mas aí, uma cidadã americana sendo morta em território brasileiro, o governo teve que ir atrás, saber quem matou, e descobriram e prenderam. Mas o governo também trata as pessoas que lutam pela posse de terra de outra forma. Massacre dos Carajás, onde a polícia atirou e matou a sangue frio trabalhadores sem terra. Não importa o que você pensa, estou narrando o fato, e é isso que vai cair na prova. Pedindo 3 acontecimentos ligados à concentração de terra. Chico Mendes, Dorothy Stang,
Massacre dos Carajás são os 3 atuais que eu acabei de relatar aqui para vocês. O movimento do Sem Terra é o movimento de luta por posse de terras. É claro que tem muita coisa errada, mas a luta é legítima. Vocês viram que a construção histórica é de concentração de terra na mão de poucos. Muitos países fizeram a reforma agrária, menos o Brasil. De novo, o MST causa muita coisa errada que não deveria fazer, que deveria ser punido e também não poderia ter viés político. É uma luta social e não política, ou melhor, é uma luta social e não partidária. E a gente sabe que tem questões partidárias atrás, isso é errado, mas a causa do MST é legítima, que é a distribuição de terras.